Boa tarde, meus alunos. Eu resolvi gravar esse vídeo para eu poder dar a minha explicação sobre o nosso conceito, que é a interação gênica. A interação gênica, ela ocorre quando dois ou mais genes agem para determinar uma mesma característica. Aqui eu tenho os tipos de interação, né, e o conceito. Então, as interações com genes complementares é onde dois ou mais genes não alelos atuam na determinação de um fenótipo. Então, eles vão se complementar. Epistasia é quando o gene inibe a ação de outro. Herança poligênica ou quantitativa, os genes têm efeito aditivo à ação do meio ambiente. Por exemplo, a altura do ser humano. Eu vou explicar melhor. Aqui está mostrando para vocês como ocorre. Eu estou falando quando os alelos, eles não se encontram no mesmo cromossomo. Um par de genes está em um cromossomo, o outro par está em outro cromossomo. Só que eles juntos vão determinar uma única característica, certo? Então, ocorre quando dois ou mais pares de genes não alelos se associam, interagem, determinando uma dada característica. Os genes têm segregação independente, porém, não se manifestam independentemente. Um precisa do outro para poder se manifestar. Então, aqui eu tenho um exemplo. O primeiro exemplo é a forma das cristas de galinhas. Então, eu tenho 4 tipos de crista. Crista rosa, ervilha, crista nois e crista simples. E elas são determinadas por 2 pares de alelos, que aqui estão representados pela letra R e pela letra E. Eles podem ser dominantes ou recessivos. Veja, se eu tiver um Rzão, esse tracinho na frente significa que não me interessa o alelo dele, porque tanto faz ser dominante ou recessivo, a característica vai ser a mesma. Quando ele se combina a 2 Ezinho recessivo, eu tenho a crista rosa. Já, se eu tiver obrigatoriamente 2 Rzinhos, 2 genes R recessivo, combinado a um Ezão independente do alelo dele, eu tenho a crista ervilha. Se eu tiver um Rzão e um Ezão, independente dos alelos, aí aparece a crista nois. E se for todo recessivo, eu tenho a crista simples. Então, aqui está a imagem para vocês disso que eu estou falando. Essa é a crista rosa, crista ervilha, a crista simples e a crista nois. Então, a mesma coisa, eles são complementares, eles são genes com segregação independente que agem em conjunto para determinar um fenótipo, que é esse aqui. Como eu mostrei para vocês, o nós é quando eu tenho um alelo dominante de cada par. A rosa, o Rzão tem um dominante e o Ezinho são os 2 recessivos. A ervilha, os 2 R são recessivos e tem um Ezão dominante. E a simples é toda recessiva. Então, aqui eu tenho, seguindo mais ou menos o experimento de Mendel, a gente vai ter essa combinação. Eu tenho aqui o cruzamento do indivíduo de crista ervilha com um de crista rosa. Então, desse cruzamento, aqui nós temos, ó, eu vou ter o indivíduo, na geração F1, ele vai ser o duplo heterozigoto ou dihíbrido. Então, esse dihíbrido, ele é capaz de possuir produzir 4 tipos de gametas diferentes. Tá? Porque ele tem, ó, o Ezão dominante e o Ezinho recessivo, Rzão e Rzinho. Então, ele é capaz de produzir 4 tipos de gametas. Através do cruzamento desses gametas, então, nós vamos ter aquela proporção. 9 com crista nois, que é aquele que tem o Ezão e o Rzão. 3 com crista rosa. 3 com crista ervilha e 1 com crista simples. Aqui está seguindo o padrão da lei de Mendel. 9 para 3 para 3 para 1. Mas não é obrigatório isso acontecer, não. Aqui eu tenho outro exemplo, que é a cor desses pássaros. Veja, eu tenho um indivíduo de plumagem branca, que ele é todo recessivo. Um indivíduo de plumagem verde, todo dominante. Do cruzamento desses 2 indivíduos, eu tenho a geração F1 com um indivíduo de plumagem verde. Mas veja que ele é o dihíbrido, o duplo heterozigoto, certo? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, esses indivíduos da geração F1 são capazes de produzir esses 4 tipos de gameta, certo? Por quê? Porque o Azão pode ir com Bzão.
Mas o Azão também pode ir com o Bzinho. Ou o Azinho ir com o Bzão e o Azinho com o Bzinho. Então, se eu faço o cruzamento de dois indivíduos dessa geração F1, então eu tenho 4 tipos de gametas para mulher e 4 tipos de gametas... Mulher não, desculpa, para o sexo feminino e 4 para o sexo masculino. Veja, do cruzamento desses dois indivíduos duplo heterozigoto, eu vou ter aquela mesma proporção. Veja, se ele tiver os dois alelos dominantes, veja, ó, 9, ó, só um Azão e um Bzão, não interessa o alelo dele. Eu vou ter 9 que vão ter a plumagem verde. Se ele tiver somente o Azão e os 2 Bzinhos, ele vai ter a plumagem azul. 3 indivíduos com a plumagem azul. Já, se ele tiver os 2 Azinhos recessivos e um Bzão dominante, ele vai ser o amarelo. E o branco é aquele todo recessivo, que ele não tem nenhum alelo dominante, certo? Então, isso é um exemplo, são exemplos de interação gênica com genes complementares. Eles vão se complementar na determinação de uma característica, tá? Já na epistasia. A epistasia, ela é quando um gene, ele inibe, ele impede que o outro atue. É o tipo de interação em que um par de alelos atua sobre o outro par de alelos, inibindo sua expressão. Epistático é o gene que controla e hipostático é o gene que é controlado. Na epistasia dominante, é quando o gene dominante impede o efeito de outro gene, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, que é a cor da abobrinha, né? Vzão com amarela, Vzinho com verde. Mas se tiver o Czão, ele vai inibir a manifestação de cor, ou seja, a abóbora vai ser branca. Então, a branca é quando tem o quê? O Czão, independente. Pode ter o Vzão ou pode ser os 2 Vzinhos, não importa os alelos. Sempre que tiver o Czão, ele vai inibir a ação desse outro gene. Nem vai ser amarela, nem vai ser verde, vai ser branca. Porque o gene epistático está aqui. A amarela tem que ter, ó, os 2 genes que seriam epistáticos, eles têm que estar recessivos para poder essa abobrinha ser amarela ou ser verde. Ok? Aqui, outro exemplo de epistasia, que é a cor em pena de galinha. Czão permite a produção de cor. Já, se tiver o Izão, ele é epistático sobre C. Ele inibe essa produção de cor. Então, para a galinha ser colorida, ela tem que ter o Czão, não interessa o outro alelo, mas ela tem que ter esses 2 genes aqui recessivos. Porque se ele for dominante, ele é epistático. E a branca, como é que ela vai ser? Veja, pode ter o Czão, que seria colorida, mas se ela tiver o Izão, ela vai ser branca. Os 2 Czinhos, mas ela tem o Izão, branca. E todo recessivo também ela vai ser branca. Pronto, aqui é o mesmo exemplo, tá? Os genótipos. Pronto. E aqui eu tenho o chiqueirão desse exemplo. Do cruzamento, ó. O indivíduo branco, por quê? Porque ele tem os 2 alelos dominantes do epistático. Czão. Ele é homozigoto dominante, mas como esse é epistático, ele ficou branco. Cruzando com um indivíduo branco que é todo recessivo. O que eu vou ter? O indivíduo duplo heterozigoto, que mesmo assim vai ser branco por conta do gene epistático. Então, esses indivíduos aqui são capazes de produzir esses 4 tipos de gametas, certo? Então, eu estou imaginando uma mulher com esse genótipo duplo heterozigoto e um homem, os gametas que eles podem produzir. E aqui o cruzamento deles. Vejam, todos esses vão ser brancos e eu só tenho colorido esses 3. Por quê? Porque o gene epistático, ele está recessivo. Então, aqui ele não impede a ação de cor, mas a maioria vai ser branca. Mesmo exemplo, só que montado de uma maneira diferente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre herança quantitativa. Os genes de 2 ou mais pares contribuem no mesmo sentido para uma dada manifestação, devendo cada gene dominante dar a sua contribuição para aumentar a expressividade do fenótipo. Então, é um efeito somativo.
Quanto mais genes dominantes tiver, mais intensa vai ficar aquela característica. Como, por exemplo, na cor da pele do ser humano. É um exemplo. Veja, se o genótipo ele for todo dominante, 4 genes dominantes, eu tenho um indivíduo de cor negra. Vai produzir bastante melanina. Se o indivíduo ele tiver um alelo recessivo, veja, é um par que está, é interação gênica. Então, eu tenho um par de alelos interagindo para poder determinar aquela característica. Se qualquer um alelo desse par, ele for recessivo, tendo apenas um alelo recessivo, 3 dominantes, eu vou ter o mulato escuro. Se eu tiver 2 alelos recessivos, apenas 2 dominantes e 2 recessivos, eu tenho o mulato médio. Quando eu tenho 3 alelos recessivos e apenas um alelo dominante, eu tenho o mulato claro. O indivíduo branco é aquele que tem todos os alelos recessivos. Ele não tem nenhum alelo dominante, então ele vai produzir pouquíssima melanina. Então, ele vai ser considerado branco. Também eu tenho o exemplo da cor dos olhos. Desculpem minha coloração, porque a minha impressora ela não tá muito boa, então não fica muito nítido, mas eu vou falar a vocês. A cor dos olhos. Veja, do cruzamento de uma mulher duplo heterozigoto com um homem duplo heterozigoto. Então, eu vou ter esses genótipos aqui de filhos. O que é que pode acontecer? Pode acontecer aquele todo dominante, ele ter os olhos negros, aquele marrom bem mais escuro. Se ele tiver apenas um alelo recessivo, o que é que vai acontecer? Vai ser o castanho médio. Se ele tiver 2 alelos, aqui também castanho médio. Se ele tiver 2 alelos que sejam recessivos, já vai ser o castanho claro, certo? 3 alelos recessivos, como a gente pode ver aqui, ó. Isso aqui seria o verde, tá? É porque a minha impressora não tá saindo o amarelo, então não fica verde. Então, veja, seria a cor verde. E a cor azul, que é aquela cor bem clara mesmo, ela só é possível quando todos os alelos são recessivos. Aqui é só para dizer que as características determinadas por herança quantitativa são fortemente influenciadas pelo ambiente, então vai ter bem forte a ação do ambiente para a determinação. É isso, muito obrigada.